Ao vivo? Estamos ao vivo. Opa, pessoal, sejam muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente de onde vocês estejam, eu espero que esteja tudo certinho aí com vocês. Sejam bem-vindos aqui a mais uma live do nosso canal. Hoje é a segunda sexta-feira do mês, então deveríamos fazer a live sobre análise de um gestor ou uma pessoa renomada do mercado financeiro, mas ao invés disso eu decidi trocar o tema, já que na última sexta-feira nós vimos o início, e que se acentuou na segunda-feira, de uma grande crise que aconteceu por conta de problemas no Japão e que foi intensificado por conta das coisas que aconteceram lá nos Estados Unidos. E aí, então, para explicar isso para vocês, eu decidi, então, modificar o tema dessa live. Vou falar sobre esse tema. E aí, durante a live, eu vou não só explicar o que aconteceu, esses problemas que aconteceram já nos Estados Unidos, mas também vou falar da parte de investimentos. Vou mostrar para vocês como que exatamente você tem que investir para poder, então, ter uma carteira campeã, Nesses momentos de crise, você não ter problema aí nos seus investimentos e ficar tranquilo, certo, sem ter nenhum tipo de problema. Então, para começar o nosso tema, a gente tem que explicar para vocês primeiro o que foi que aconteceu, Então, para a gente iniciar aqui, vamos começar então trazendo um raciocínio, uma linha básica aqui. Imagina que eu dissesse para você que existe em algum lugar do mundo um local que você possa pegar dinheiro praticamente infinito sem pagar praticamente nada por isso. Vamos dizer assim, zero. Você pega 1 milhão, você vai devolver 1 milhão. Você pega 10 milhões, você vai devolver 10 milhões. Você só pega o dinheiro e devolve. E você vai ficar com esse dinheiro por bastante tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, só vai precisar devolver lá na frente. Isso traz para você a possibilidade, se você for pensar logicamente, eu posso pegar esse dinheiro de graça, faço alguma coisa com esse dinheiro, o que eu fizer vai me dar um retorno, depois eu pago a minha dívida e eu vou ficar com retorno. Então eu ganhei dinheiro de graça. E isso não é mentira, isso inclusive aconteceu lá no Japão. O Japão, por conta das suas políticas econômicas, coisa que eu já trouxe aqui no canal explicando em detalhes, se você quiser, assista lá o vídeo que vale muito a pena. Mas lá no vídeo eu explico para vocês justamente essa questão dos problemas econômicos que tem lá no Japão, para poder então aumentar a inflação por lá. O banco japonês, o Banco Central do Japão, definiu que a taxa de juros deles ficaria em âmbito negativo, ou seja, os bancos eles receberiam um valor negativo por deixar o seu dinheiro parado lá com o Banco Central. Por conta disso, o banco prefere emprestar a taxa zero ou muito próximas de zero para não perder esse dinheiro, porque se ele for emprestar esse dinheiro, deixar lá parado no Banco Central, ele vai ter que, inclusive, pagar, não vale a pena para o banco. Para evitar isso, ele empresta para as pessoas. Que pessoas? Bem, principalmente os japoneses, que moram no Japão, conseguem financiamento no Japão, mas também alguns investidores são mais sofisticados, que conseguem acessar lá e pegar o empréstimo em ien. Só que o que acontece? Quando você pega o empréstimo no ien, você não vai ficar com esse dinheiro parado. Você vai tirar esse dinheiro do ien e vai fazer alguma coisa com ele. Quando você faz alguma coisa com ele, você tem algumas das diversas opções que pode fazer. Você pode fazer um empreendimento, tal. Enfim, cada pessoa vai fazer o que quiser, mas o que a maioria dos investidores profissionais fazem é usar esse dinheiro para comprar outros ativos financeiros que vão pagar uma taxa de juros maior. Exemplos. Dentro da renda fixa, nós combinamos uma taxa pré-combinada a um prazo pré-combinado e a gente vai recebendo aquele valor lá. Depois, quando ele quiser tirar o dinheiro, ele retira o dinheiro, devolve em ien e fica com aquele ganho. Basicamente, isso é o que a gente chama de carry trade. Você pega empréstimo no Japão, a gente chama isso de entrar vendido, porque você está devendo em ien, você compra uma outra moeda, e eu já vou falar quais são as moedas preferidas para fazer isso. Você compra uma outra moeda, empresta nessa outra moeda, e aí, quando essa outra moeda te pagar, a diferença entre o que ela te pagar e o que você tem que pagar aqui vai ser o teu lucro. Claro que isso a gente ainda tem que descontar a inflação, porque tem inflação em cada país, então o poder de compra da moeda vai se perdendo ao longo do tempo, mas você sai ganhando de alguma coisa. Então, os investidores, os japoneses, para começar, eles pegavam ien e investiam na Bolsa do Japão. Já os investidores externos, eles preferencialmente pegavam ien, empréstimo ien, e investiam em ativos internacionais, principalmente em renda fixa, que é mais seguro. Alguns optaram por ativos mais arriscados, como o Bitcoin, como o ouro, como ações americanas, Nvidia, que subiu abruptamente aí
várias vezes. A gente já trouxe vídeo aqui no canal falando sobre a subida da NVIDIA. Vocês também já devem ter visto. Então, tudo isso faz com que, agora que o Banco Central lá do Japão, que está aumentando a sua taxa de juros, que disse que ia aumentar mais ainda a sua taxa de juros, as pessoas fizessem uma reprecificação do valor que o Ien vai ter. Bem, se a taxa zero, o valor do Ien é X, e eles aumentam a taxa de juros, quando eles aumentam a taxa de juros, o valor de X aqui sobe. Ele fica mais importante, mais valorizado, porque ele está pagando alguma coisa de taxa de juros. E isso fez uma reprecificação no mercado. A taxa do Ien subiu em relação ao dólar, o que fez com que pessoas que estavam, principalmente as que estavam vendidas no Ien e compradas no dólar em ativos internacionais, fizessem assim, já estou perdendo dinheiro, e eles estão dizendo que vão subir ainda mais, vou vender aqui os meus ativos em Ien, vou vender meus ativos aqui em dólar, vou comprar Ien e pagar minha dívida, que é para não ter problema. Alguns fizeram isso por vontade, outros por chamada de margem. Ele está vendido aqui, ele tem margem. Quando a margem cai, ele precisa repagar e aí ele precisa vender alguma coisa. Isso fez uma reprecificação gigantesca no mercado mundial. Porque esse player aqui, que é o Japão, estava dando dinheiro infinito, agora não está mais dando dinheiro infinito de graça. Pessoas que pegaram esse dinheiro infinito têm que devolver esse dinheiro infinito. Isso vai criando um looping, Porque eu vendo alguma coisa para comprar Ien, o Ien se valoriza porque eu comprei esse Ien e eu devolvo o meu dinheiro. Só que o meu coleguinha não devolveu ainda, e aí o Ien subiu. E aí a chamada de margem dele acontece, aí ele tem que vender alguma coisa, comprar Ien, e aí sobe mais. E isso fez com que o Ien tivesse uma disparada em relação ao dólar. Para exemplificar tudo isso aqui, vamos para algumas notícias, manchetes que eu vou mostrar e vou explicando mais a fundo aqui para vocês. Então vamos lá, trazendo aqui, percebam aqui essa manchete que está: Banco Central do Japão eleva novamente a taxa de juros e prevê novos aumentos. O BOJ, que é o Banco do Japão, Banco Central do Japão, elevou sua taxa de juros referência para cerca de 0,25%, da sua faixa anterior de 0 a 0,1%, e anunciou detalhes do plano para reduzir seu programa de compra de títulos. O que isso indica? Indica que o Banco Central está querendo fazer com que o Ien fique mais valorizado. Ele desvalorizou muito, muita gente pegando emprestado e saindo do Japão. Eu vou então aumentar minha taxa de juros aqui para valorizar um pouco, controlar essa desvalorização cambial. Quando ele fez isso, aí o que aconteceu? Bem, como vocês podem ver, o gráfico aqui, eu vou até tirar os outros dois por enquanto. Como vocês puderem ver aqui, o gráfico do Ien em relação ao dólar, ele está para baixo. O que significa que o dólar desvalorizou frente ao Ien. Ou seja, o Ien se valorizou frente ao dólar, Um desvaloriza, o outro, obviamente, vai valorizar. Se vocês forem analisar, na verdade, essa valorização ela começou muito antes, ela começou lá no dia 11. Se você for pegar aqui do topo, mais ou menos por aqui, teve uma valorização aí de 12%, quase 13% aqui, 12,5% mais ou menos. Essa valorização aconteceu justamente por conta do Banco Central, dizendo que vai aumentar a taxa de juros e tudo mais, mas ela só ficou acentuada mais ou menos por aqui, Deixa eu ver, aqui é 29, aqui 31, pronto. Aqui do dia 31, vejam, a taxa abriu nesse patamar, até deu uma subidinha, mas aí quando houve lá a questão do aumento da taxa de juros, despencou. Do dia 31, dia 1 e dia 2. Isso aqui foi queda por conta do aumento da taxa de juros. E aí, na sexta-feira, saiu uma notícia do payroll, que é basicamente o mercado de trabalho americano. Percebam que os Estados Unidos criam 114 mil vagas de emprego em julho e a taxa de desemprego sobe. A criação foi bem menor do que 175 mil vagas esperadas pelos analistas. E aí, o que é que isso indica para a gente? Bem, se tem menos gente empregada, significa que, tem menos gente contratando, Porque se alguém está contratando, essa pessoa não vai estar desempregada, ela vai lá, aplica para emprego, contrato e tudo mais. Óbvio que não é exatamente assim, porque existem níveis, depende do tipo de vaga, mas, de maneira geral, pessoas vão lá, se aplicam e conseguem a vaga. Então, pessoas não estão contratando, o que já mostra a economia fraca. Segundo, menos pessoas vão consumir, já que essas pessoas que não têm emprego, elas não vão ter como comprar, se elas compravam antes, porque não têm dinheiro. Então, isso aqui mostra uma fragilidade da economia americana. Aí a gente tem que sair um pouco do âmbito do Japão e entrar agora um pouco na questão do que está acontecendo lá nos Estados Unidos.
Os Estados Unidos teve um aumento gigantesco e abrupto da taxa de juros americana, saindo lá da casa de quase zero para quase 5,5, né? 5,25 a 5,5 agora, e mantiveram isso parado por muito tempo, praticamente um ano, se não falha a memória. Pois então, como isso foi muito rápido, para muitas pessoas, naquela época estava subindo, a economia americana já deveria ter colapsado, né? Por conta do aumento, não tinha condições do Fed segurar aquela taxa de juros. O mercado já precificou que ia ser um hard landing. Inclusive, 2023 foi marcado por todos os consultores, todos os gestores de fundos de investimento, entre outras pessoas, acreditando na queda da bolsa, né, um colapso da economia. Inclusive, eu mesmo tinha essa posição. Eu falei aqui várias vezes que eu achei que a bolsa ia cair e estava me posicionando para queda. Todo mundo quebrou a cara, eu inclusive, muita gente perdeu dinheiro porque a bolsa ela não colapsou, né? Tipo, a economia se mostrou bem resiliente. Muito por conta do mercado de trabalho que estava bem aquecido, pessoas, né, supõem que tenha sido por conta dos imigrantes que tenham ido para os Estados Unidos para trabalhar, que aumentou a quantidade de gente lá e, portanto, fez com que a quantidade de dinheiro movimentasse mais, a demanda fosse maior, trazendo, então, maior estabilidade econômica. De toda forma, tinha-se essa estabilidade e começou a criar um cenário de que o Fed ia conseguir o pouso suave e não ia ter problema nenhum para a economia, que eles tinham vencido a inflação. E isso foi ficando cada vez mais claro, até que esse dado aqui saiu mostrando essa grande fragilidade da economia americana. Quando isso aqui aconteceu, a grandíssima maioria das pessoas do mercado viram um grande sell-off acontecendo, muita gente vendendo para poder comprar ien, né? Tanto ativos da bolsa do Japão quanto outros locais também. E isso fez com que eles intensificassem essa queda por conta de achar que seria uma recessão. E aí teve uma queda generalizada de vários ativos. Mas antes de mostrar a queda generalizada dos ativos, vamos voltar para aquele gráfico anterior que eu mostrei para vocês e colocar então. Eu expliquei para vocês que estava tendo carry trade, onde pessoas estavam vendendo o ien e comprando dólar, o que estava fazendo o dólar se valorizar frente ao ien. A gente pode ver aqui, ó, subida gigantesca que aconteceu. Valorizou pra caramba. E aí o que aconteceu? Nesse momento aqui, eles estavam tirando e colocando em outros ativos. Quais outros ativos? Bem, o primeiro de renda fixa que eu falei para vocês era locais que tivessem taxa de juros atrativas. E quais são os locais que têm taxa de juros mais atrativas nesse momento? Bem, temos o México e o Brasil liderando as maiores taxas de juros reais do mundo. E é por isso que, dentre essa queda aqui que a gente viu, a gente vai ver um movimento oposto nos outros dois ativos. Se eu colocar aqui e aqui, o Brasil e o ien, perceba aqui, vou colocar mais para frente, perceba aqui que há um movimento oposto. Enquanto aqui estava caindo, esses dois estavam subindo. E agora que esse está subindo, esses dois voltam a cair. Um movimento praticamente refletido, praticamente um espelho aqui, mostrando justamente que a maior parte do carry trade estava acontecendo de pessoas pegando empréstimo no Japão, pagando praticamente nada de juros, trazendo para o Brasil e para o México e comprando a nossa renda fixa. E aí, como precisava repagar aquele valor por conta dessa valorização do ien ou desvalorização do dólar, eles então venderam seus pesos, venderam seus reais e recompraram dólar, depois transformaram para ien e pagaram suas contas lá em ien. Tá? Então, as principais moedas foram essas. Mas não só de moedas foram os investimentos. Também tinha pessoas em outros tipos de investimento. Quais investimentos? Bem, eu posso citar aqui alguns para vocês. O primeiro é a bolsa da Nikkei, que caiu, se você for analisar daqui, dessa subida até lá embaixo, caiu aproximadamente aí uns 17%, 18% mais ou menos, tá? Eu não consigo dar exato por conta do anúncio aqui, mas foi mais ou menos isso, uns 17%, 18% do topo aqui em cima, em 2 semanas. E isso é pior do que a outra vez que tinha acontecido uma grande queda, que foi em 19 de janeiro de 1987, e teve essa grande queda aqui que ficou conhecido como a Black Monday, né? O Domingo Negro, que foi a Segunda-feira Negra, desculpa, a Segunda-feira Negra, que caiu essa grande queda aqui. E aí
a queda de hoje foi parecida, né? Pior, inclusive, do que a grande queda que aconteceu lá, mostrando justamente quanto que esse mercado caiu. Bem, mas não foi só a bolsa japonesa que caiu. Eu vou tirar a bolsa japonesa, já que a gente já analisou ela aqui, e eu vou colocar só a bolsa americana, tanto o SPY, que é esse SPX, na verdade, que é um ETF que replica a bolsa do S&P 500, quanto o QQQ, que é um ETF que replica a bolsa lá da Nasdaq. E eu acabei de perceber que eu não estou mostrando a tela para vocês. Ai, que droga. Deixa eu voltar aqui, então, mostrar aqui o Nikkei para vocês. Eu estava mostrando aqui, ó, o Nikkei, voltando aqui um pouquinho. Se eu for analisar aqui, ó, da queda que aconteceu nessas últimas 2 semanas, ó, daqui até mais ou menos daqui, não tem uma coisa errada. Então, aqui, ó. Dando aqueles 17, 18%, o anúncio me deixa ver aqui. Tirando então o Nikkei, percebam que a bolsa do S&P 500, que é o SPX, e a Nasdaq, que é o QQQ, eles tiveram essa grande queda aqui também, ó, mais ou menos no mesmo tempo, todos eles caíram. O SPX é esse gráfico que está verde e vermelho, tá? Não é em linha. E o laranjinha aqui é o QQQ. Eu não lembro, ou não sei, na verdade, se eu cortei também esse gráfico aqui, mas eu estava mostrando justamente isso, né? O carry trade. A queda do dólar frente ao Japão, né? Ao ien japonês, e a subida do dólar frente a peso mexicano e a real brasileiro, porque eram as moedas em contraparte desse carry trade. Então, fica aqui. E aqui é o gráfico da Black Money que eu estava mostrando, do Nikkei, que caiu mais do que isso aqui, que foi o domingo negro, ou segunda-feira negra, lá da bolsa de 1900, do FTSE 100, de 19 de junho de 1987. Pois bem, voltando aqui, mostrei para vocês que as bolsas caíram. Tanto a bolsa japonesa, a bolsa americana, bolsas pelo mundo inteiro caíram. Mas não foi só ações. Se vocês forem analisar aqui a parte de criptomoedas, percebam que teve uma queda generalizada, chega a abrir num gap, ó. Aqui no dia 5, abriu um gap absurdo, daqui até aqui embaixo. O gap é essa diferença entre o que abre e o que fecha. E a queda, se vocês forem analisar lá de que começou a cair, ó, aqui de cima até lá embaixo, foi uma queda de mais de 30%, tá vendo? Uma queda absurda que o Bitcoin teve. O ouro também caiu. Se vocês forem analisar daqui, ó, o ouro caiu mais ou menos uns 3%, 2,5%. Então, o ouro também caiu. Ativos seguros caíram. E eu não coloquei aqui, mas vou colocar agora o TLT, que é a Treasury americana, a renda americana, né? A renda fixa americana. Vocês podem ver que enquanto tudo caía, aqui as taxas estavam aumentando. Tá vendo? A valorização, isso aqui é o ETF. Se isso aqui está subindo, significa que a taxa do Tesouro Americano está caindo. É um processo inverso. É uma questão de marcação a mercado. Eu explico no outro vídeo. Quem quiser, dá uma passadinha lá no outro vídeo que vocês vão entender em detalhes. Mas aí, enfim, aconteceu que a curva de juros colapsou. A curva de juros caiu. ETFs que investem em renda fixa subiram, ativos de renda fixa subiram por conta da marcação a mercado, então trouxe ganhos absurdos, enquanto que outros ativos como ouro, como criptomoedas, como bolsa americana, né, tanto Nasdaq quanto S&P 500, a bolsa japonesa, o Ibovespa aqui no Brasil, todo mundo caiu, alguns muito mais do que outros, mas também tinham subido muito mais do que outros. Enfim, queda generalizada do mercado. Agora que você já entendeu essa queda generalizada, o que é o carry trade, como ele foi intensificado, a questão da chamada de margem, entre outros detalhes, é importante também da gente conversar e entender como que você pode proteger os seus investimentos com os seus investimentos em si, protegendo a sua carteira, proteger o seu portfólio, para durante esses cenários de crise a sua carteira não cair absurdo, né? Uma carteira que tivesse só Bitcoin teria visto seu patrimônio cair alguma coisa na casa de 30% em menos de uma semana. Para quem investe em Bitcoin, isso não é esse exagero todo, mas é uma queda relativamente expressiva. Uma carteira que tinha
ativos japoneses viu cair lá mais ou menos uns 15% em dólar, né? Se for descontar lá a taxa de valorização do dólar. Então, outra coisa que caiu bastante. Se você tivesse uma diversificação com carteira americana, com ouro, com criptomoeda e carteira japonesa, o seu portfólio tinha caído mais ou menos ali, alguma coisa na casa de uns 5%. Né? Porque uns caíram muito mais do que o outro. Então, dependendo da forma como você estrutura a sua carteira, ela vai cair muito mais ou muito menos. E aí é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. A gente vai conversar um pouco sobre como proteger a carteira, né? O que é que você pode fazer para proteger a sua carteira desses problemas. E aí, a primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, deixa eu voltar aqui com a tela, é justamente a questão da Berkshire Hathaway. O Warren Buffett vendeu quase metade da sua posição da Apple. Além disso, ele também vendeu praticamente tudo, se não tudo, que ele tinha na bolsa japonesa. E eu já vou mostrar para vocês o que ele fez com esse dinheiro, mas isso aqui é uma das formas que você tem para proteger o seu capital. Se você não tem a capacidade ou a assessoria, não é assessoria a palavra certa, mas se você não tem a ajuda que o Warren Buffett tem de várias pessoas no mundo inteiro que comunicam com ele no dia a dia, que ele mantém contato para poder saber o que está acontecendo, para poder acompanhar o que está acontecendo e investir, você vai ter que delegar isso para uma pessoa. Existem algumas pessoas que você pode delegar. Primeiro, são fundos de investimento, vão cobrar uma taxinha de mais ou menos 1,5%, 2% e alguma coisa por cento, e eles vão fazer os investimentos para vocês e eles passam 24 horas por dia, tem um time, uma equipe que vai, então, estar acompanhando tudo para investir para você e evitar que você tenha problemas, evitar que você tenha crises muito grandes, ou pelo menos, se tiver uma crise, eles vão ter uma compensação através de derivativos, entre outras formas, de não cair tanto para você proteger o seu patrimônio. Primeira forma é você tendo essa ajuda, esse suporte. Outra pessoa que pode fazer sentido para vocês, de vocês terem ajuda, é de um consultor de investimento, seja eu, seja outra pessoa. Um consultor de investimento vai montar uma carteira, que eu já vou explicar mais a fundo, que vai fazer sentido para você, para o seu perfil de risco, e que tende a não cair tanto por conta de uma boa diversificação e uma diversificação bem feita, né? Coisa que muita gente acaba errando. Vamos então ver o que é que o Warren Buffett fez com esse dinheiro todo. Bem, ele comprou Treasuries americana, que é a renda fixa americana. E aí, a renda fixa americana é uma forma de você se proteger. Bem, a renda fixa, como eu mostrei para vocês, ela teve uma valorização. Os ETFs lá, uma valorização com a queda das taxas. Quem tinha renda fixa no seu portfólio acabou protegendo boa parte da queda por conta justamente de não ter tido uma queda, ter um ganho. Então, se a sua carteira, vamos supor, metade está em renda fixa, metade em ativos de risco, a carteira de renda fixa subiu mais ou menos uns 3, 4%, os ativos de risco caíram 3, 4%, a sua carteira ficou mais ou menos 0 a 0. O que não é ruim, porque agora você tem um ativo de alta liquidez, que vai te dar caixa para você vender, rebalancear, recomprar ações para ficar mais ou menos equilibrado de novo, depois da queda, e você vai poder comprar ativos a preços mais baratos, oferecendo então a possibilidade de ganhos maiores no longo prazo. E eu não estou dizendo que é para você ter uma carteira de 50%, eu só estou dando um exemplo de uma carteira que poderia ter sido, né, se protegido por conta disso, que é o que o Warren Buffett já está fazendo. Ele está aumentando sua participação em caixa, inclusive ele está com mais caixa do próprio Fed, né, o Banco Central Americano, e isso pode, então, trazer oportunidades para eles, né, lá da Berkshire Hathaway, para comprar ativos mais baratos, para comprar ações mais baratas quando elas caírem, se elas caírem de fato, né? E isso aqui, inclusive, se vocês quiserem entender mais sobre renda fixa, sobre investimentos em renda fixa, eu tenho esse vídeo aqui no canal, recente, ó, de 2 semanas só, que apenas 33 pessoas viram. Nesse vídeo, eu mostro para vocês 9 ETFs que vocês podem usar, tanto na plataforma da eToro quanto na plataforma da Trading 212, eu mostro 5 em uma e 4 na outra, sobre ETFs de renda fixa que vão te trazer ganhos expressivos. Eu peguei ETFs de curtíssimo prazo, né, até 1 ano, de curto prazo até 3, depois de médio prazo, de 3 até mais ou menos 7 anos, de longo prazo, mais ou menos até uns 10, 15, e depois mais do que 15, né, 20, 30 anos. Então aqui eu compartilhei com vocês vários ETFs que vocês podem ter na carteira de vocês, se vocês verem que faz sentido para o seu perfil de risco e tudo mais, na alocação estrutural de vocês, colocar esses ETFs para vocês protegerem o capital de vocês. Eu super recomendo que todos assistam esse vídeo
porque, sinceramente, é um vídeo especialmente focado para você, para investir durante essas crises. É uma forma de ajudar vocês a investir durante essas crises. Inclusive, no próprio vídeo eu falo que tinha um gestor que disse logo no começo do ano, agora 2024, que a renda fixa poderia dar algo na casa de 30, 40, 50% de retorno, dependendo aí do prazo que você pegar, com ganhos de marcação a mercado, justamente investindo na renda fixa americana e europeia. E eu explico aqui no vídeo em detalhes e eu super recomendo que vocês passem lá para entender melhor. Bem, eu expliquei para vocês em termos de alocação, mas se vocês quiserem que eu faça esse trabalho para vocês, vocês podem entrar aqui no meu site, inclusive o link vai estar aqui embaixo também na descrição dos comentários fixados, e lá você vai poder preencher ou dar uma lida no site, aqui eu explico mais sobre mim, mais sobre como eu posso te ajudar. Dê uma lida com calma, veja se faz sentido para você. E aí, se você achar que faz sentido, você preenche aqui suas informações, manda o formulário para mim que eu vou entrar em contato com você para a gente ver como é que eu posso te ajudar. Mas, Yuri, será que de fato faz sentido ter ajuda, ter o suporte, contratar, pagar por um consultor de investimento? Bem, melhor do que eu estar falando aqui para vocês, de boca para fora, eu quero mostrar alguns resultados que a gente obteve aqui com alguns clientes. Eu selecionei, acho que foram 4 ou 5 clientes para mostrar aqui para vocês e a minha carteira também. E eu vou mostrar como cada carteira performou. Vou falar um pouco sobre a carteira, sem entrar em muitos detalhes, até por questões éticas eu não posso falar muito. Então, vamos lá. Eu quero trazer aqui para vocês o valor aqui. Deixa eu colocar aqui certinho. Espero que dê para ver aí a carteira, né, o valor que está aqui. Vamos olhar. Para começar, eu quero compartilhar então a carteira da Dona Raquel. Dona Raquel é uma moça já aposentada, uma mulher já aposentada. A carteira dela é basicamente toda em renda fixa, tem mais ou menos 85% em renda fixa, 15% em renda variável, ações e fundos imobiliários e tudo mais. E na carteira da Dona Raquel, a gente teve um ganho na segunda-feira, quando o mercado fechou. Todos os prints que eu vou mostrar aqui para você foi quando o mercado fechou na segunda-feira, ou seja, logo depois daquela grande queda, daquele colapso que eu mostrei para você, gigantesco. A carteira da Dona Raquel estava positiva em 0,60. Claro, a carteira dela tem muita renda fixa, a renda fixa se valorizou praticamente no mundo todo com essas quedas todas que aconteceram no mercado americano, mas a carteira dela se valorizou por conta desse balanceamento que a gente tem, dessa estruturação, essa alocação estrutural que a gente fez na carteira dela para aproveitar disso. Mas, vamos supor que você não quer uma carteira tipo a dela. Tem a carteira da Cris. A carteira da Cris é 100% em renda fixa, tá? Ela tem 2%, 1% em criptomoeda, em Bitcoin, que ela quis colocar, nem é do perfil dela, mas ela quis colocar. A carteira dela se valorizou 3,53%, ainda mais do que a carteira da Dona Raquel. A maior parte da carteira da Cris está em IPCA+, que teve uma grande queda por conta das quedas de juros, como mencionei agora há pouco. Então, se valorizou muito. Carteira 100% renda fixa praticamente. Vamos lá. Yuri, eu não quero uma carteira tão conservadora. Eu sou um perfil moderado. Será que eu consigo ter bons retornos durante essas crises? Aí a carteira da Lorena. A carteira da Lorena, no fechamento de mercado na segunda-feira, dia 5, estava positivo 0,33. A carteira de Lorena tem mais ou menos assim, uns 50% a 60% só em renda fixa, acho que é uns 50%, se não me falha a memória, e 50% em renda variável, tendo ações internacionais, ações do Brasil, ações internacionais e fundos imobiliários. Mesmo assim, a carteira dela ficou positiva ainda em agosto em 0,33. Yuri, uma carteira mais agressiva. Bom, tem aqui a carteira do Pablo. Pablo começou recentemente a investir aqui com a gente. Na carteira dele de agosto, ela subiu 1,68. A carteira do Pablo tem basicamente uns 15% só em renda fixa, basicamente uns 15% em fundos imobiliários e basicamente os outros 70% em ações e ações internacionais. E mesmo assim a gente conseguiu ter esse ganho aqui de 1,68. Uma carteira super agressiva, bem, de todas as pessoas que eu trabalho aqui que tem uma carteira super agressiva, só tem eu. E a minha carteira, na verdade, ficou negativa, 1,97%. A minha carteira ela ficou negativa também, além da questão da agressividade. Então, tem muito mais ações, tem muito mais commodities e criptomoedas e tal, que faz ela cair.
com esse cenário de risk-off, né, de retirada de risco, mas também é por conta da estrutura da carteira. Eu comentei com vocês, quem me acompanha aqui há mais tempo vai lembrar, lá para maio, foi abril, que eu estaria mudando a estratégia da carteira de investimento para testar uma estratégia nova. E como a estratégia ainda não foi terminada, né, ainda estou fazendo alocações para poder equilibrar a questão estrutural, a carteira ela fica mais volátil, porque ela está desequilibrada por enquanto. Então, ela tende a não ter uma performance boa esse ano, né, com a expectativa de próximo ano, ou a partir do próximo ano, isso ficar mais equilibrado aqui, para poder, então, aproveitar, para poder, então, fazer aumento, né, um ganho aqui da carteira. Mas, em termos dos clientes, todos os clientes, como vocês puderam ver que eu trouxe aqui, tiveram resultados positivos. Os outros clientes tiveram resultados similares a desses clientes, né? Porque a carteira ela é basicamente a mesma para quem é conservador, é basicamente a mesma para quem é moderado, basicamente a mesma para quem é do agressivo. E aí, como elas são a mesma, eu trouxe aqui exemplos, mas o resto dos clientes, os outros clientes, tiveram performances similares aqui. Então, isso aqui para mostrar para vocês que com o que a gente faz aqui dentro da consultoria, a gente consegue montar uma carteira diversificada com alocações corretas para cada pessoa, né, dependendo do perfil de risco, para que dentro desses cenários de risco você não tenha perdas significativas, você consiga manter mais ou menos a sua carteira, se não no 0 a 0, pelo menos ali próximo do 0 a 0, ganhos pouquinho e tal, mas de certa forma todas elas ficaram positivas. Isso aqui é o poder de você ter um consultor trabalhando para você, fazendo essa gestão de risco toda para você. Além disso, alguns clientes, como o caso do Pablo, que tem uma carteira mais agressiva, a gente usa sistema de opções, né? Estratégias com opções. E as opções, elas ganham em alguns cenários, a gente usa aquela muito chamada de dividend sintético, que eu não gosto do nome, mas é como é conhecida, que você vende algumas das suas ações ou vende puts para poder ganhar um dividendo extra, né? Um dinheiro a mais. A gente usa na carteira do Pablo. A gente também usa seguro de carteira, que é você comprar uma opção, uma put, para caso o mercado caia muito, você consiga dinheiro. E aí, se a bolsa, vamos supor que a sua carteira é 95%, 99% Ibovespa e 1% a put. E aí o Ibovespa cai 20%. A sua carteira aqui iria para praticamente 0,8%, mas esse 1% vai subir mais do que 20%. A sua carteira ainda fica positiva. É o que a gente chama de seguro de carteira. É uma estratégia que precisa ser bem definida, bem alocada, não pode ser usada toda hora. Mas nesses cenários, a gente consegue, então, trazer a carteira para o lado positivo, mantendo a performance, mantendo a lucratividade dentro dessa carteira. E é por isso que é tão importante também de você ter um consultor fazendo essas estruturas para você, fazendo coisas que fazem sentido para proteger o seu patrimônio, para que você possa dormir tranquilo, ficar de boas, né? Se você quiser, né, a consultoria, tem lá o site na descrição e nos comentários fixados que você pode acessar para me contratar, beleza? Mas antes da gente terminar o vídeo, é importante da gente linkar tudo isso que eu falei aqui para vocês, desde a parte de carry trade até a parte de como se posicionar, com a fala de um outro gestor, que inclusive era o que eu iria trazer no vídeo de hoje, que na live que ele deu, no vídeo que ele trouxe, né, no canal do David Lin, ele estava explicando sobre o corte emergencial que muita gente achou que seria feito por parte do Fed para lidar com a questão das quedas generalizadas da Bolsa americana e mundial, né? Deixa eu só beber um gole d'água que eu já explico para vocês. Pois é, eu acabei de explicar para vocês que o grande problema que aconteceu no mundo com esse negócio do carry trade foi que o ien japonês se valorizou frente ao dólar. Se o Fed viesse e cortasse a taxa de juros, isso faria com que o ien se valorizasse ainda mais e que se exponencializaria o problema que a gente estava acontecendo. Então, o Fed cortar a taxa de juros, além de minar sua credibilidade ainda mais, porque eles tinham acabado de dizer que manteriam a taxa de juros fixa lá no 5,25 a 5,5, iria também exponencializar os problemas que estavam acontecendo no mercado, sendo dois dos fatores prováveis pelo qual o Fed não fez o corte da taxa de juros. Mas, em setembro, o Fed já está dizendo que vai começar a CME, né, o site de apostas de corte de taxa de juros, já está precificando cortes na taxa de juros americana. Se essa taxa vier a cair, como eu disse, o ien tende a valorizar frente ao dólar, abrindo a possibilidade
de que o carry trade, esse problema do carry trade que a gente viu agora, se intensifique e fique ainda maior, o que pode causar uma queda mais generalizada dos mercados. Não estou dizendo que isso vai acontecer, até porque possivelmente boa parte do carry trade já foi meio que desmontado, boa parte mesmo deve ter sido uns 30%, 40%, 50%, eu vou chutar no mínimo, que deve ter sido desfeito por conta dessa queda que aconteceu. Mas, se o restante, né, eu estou chutando aqui que é 50%, mas pode ser mais, se o restante tiver um problema e começar a fechar generalizadamente, pode ser que a gente venha ver os mercados a voltarem a cair e isso intensificar o problema, trazendo problema para ativos de risco como commodities e criptomoedas, ações. E aí a posição de renda fixa ela vai ser estrutural na sua carteira, ela vai proteger muito a sua carteira de investimento. Então, eu estou aqui mostrando para vocês não só a importância de vocês acompanharem pessoas renomadas do mercado financeiro, para que durante esses cenários de crise você esteja protegido, a importância de você ter um consultor que vai fazer esse trabalho para você, estruturando uma carteira adequada para você, para o seu perfil de risco, para suas metas e objetivos, mas também de você buscar essas informações e acompanhar esses conteúdos para poder, então, estar protegido, estar tranquilo quando esses momentos acontecerem. Espero que isso sirva como um intensificador, não, como uma ponte, né, como um pontapé, não é cataclisma, uma catálise, não. Eu esqueci a palavra química para isso. Mas que catalisador. Um catalisador para que vocês estudem mais, para que vocês busquem mais conhecimento, para então ter uma carteira mais robusta, ter uma vida financeira mais tranquila. Basicamente, essa era a principal mensagem que eu queria trazer aqui para vocês. Outra grande mensagem que eu queria trazer aqui para vocês é a questão do preparo emocional. Os meus clientes não tiveram esse problema, as carteiras estavam positivas. Algumas pessoas mandaram mensagem no Instagram falando das quedas e muitas das pessoas estavam justamente apontando o desejo de vender os ativos a preço de banana lá embaixo, na queda, bem na queda mesmo, tinha caído já. Bitcoin tinha caído 30%, a gente falando de vender Bitcoin, e enfim, assim sucessivamente, por conta do desespero emocional que a pessoa se enquadrava. Eu quero explicar aqui duas coisas. Primeiro, se você está ficando desesperado quando essas quedas acontecem, é porque a sua carteira não está montada adequadamente. Você provavelmente está correndo muito mais risco do que o seu perfil permite. Muita gente se acha que perfil agressivo, que aguenta a volatilidade, que vai ganhar dinheiro, e é isso, a única coisa que importa é o retorno. Mas de nada adianta você estar no melhor ativo do mundo e quando ele cai você vende, se você não tiver a condição de segurar esse ativo quando ele cair muito. Se você tiver o estômago de manter aquele ativo na sua carteira, de ter a sua convicção testada e você acreditar e fazer mais compras. Aproveitar aquilo ali como uma oportunidade. Se você tiver essa mentalidade, você vai conseguir, então, aproveitar desses cenários de crise para, então, ter uma performance positiva, para você comprar ativos mais baratos. Especialmente se você usou do sistema de opções ou de garantias ou alguma coisa que protegeu o seu patrimônio, subiu o seu patrimônio durante essas quedas generalizadas do mercado. Se você conseguir fazer isso, no rebalanceamento você já tem que comprar ativos que vai fazer seu portfólio subir muito. A segunda mensagem importante sobre essa questão da volatilidade é que, de maneira geral, se você tem uma convicção de que um ativo é bom e ele cai, você deveria mais ver aquilo como uma oportunidade de compra feita, eu acabei de mencionar, de rebalancear sua carteira e entrar naquele ativo a preço mais barato, como eu acabei de mencionar, para aproveitar aquilo para ganhar mais no longo prazo do que necessariamente vender e se desfazer daquele ativo. Se você está se desfazendo desse ativo, é porque você não tem um estudo suficiente, e aqui eu não estou nem entrando mais na parte de diversificação, estou falando na questão de estudo, de entendimento suficiente do que aquele ativo representa na sua carteira de investimento, para você ter aquela alocação, para ter aquele tamanho de alocação. Então, ou são os dois erros que vocês estão cometendo ao mesmo tempo, ou um ou o outro. Então, tome bastante cuidado quando vocês estiverem montando a carteira de vocês. Analise cada ativo individualmente, faça uma análise. Eu sei que é difícil, eu sei que dá trabalho, eu sei que é chato, mas acompanhe cada um dos ativos de vocês, faça análise detalhada da estrutura da carteira de vocês
E se vocês não quiserem fazer isso e não quiserem contratar alguém, seja um gestor ou um consultor para fazer isso para você, pelo menos faça alocações através de ETFs. Porque os ETFs, eles vão ter diversificação ali que vão prover para você uma condição melhor para que você possa, então, ter mais tranquilidade. Você vai estar correndo muito menos risco. Como eu mostrei para vocês, os ETFs ainda caíram, mas como você está bem diversificado ali, vai cair muito menos do que um ativo específico. Se você der o azar de pegar aquele ativo específico. E aí, na média, a sua carteira vai ficar ali caindo mais ou menos pouco e subindo mais ou menos pouco, mais ou menos uma média boa, que você não vai ter problema, não vai ter estresse. E estas eram as duas principais mensagens que eu queria trazer com esse vídeo, além do entendimento de carry trade e tudo mais, tá? Tendo dito isso, eu agradeço do fundo do meu coração a presença de todos vocês. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, iluminar vocês aí esse período de turbulência. Eu ainda tenho convicção de que existe a chance de cair um pouco mais o mercado. Não usei dessa oportunidade para comprar ativos. Estou basicamente ali alocado com mais ou menos uns 10% de caixa no Brasil, mais ou menos 5% de caixa no exterior, em renda fixa. Preparado para comprar se houver de fato crises, além do sistema de opções. Então, é isso que eu estou fazendo na minha estratégia agora. Mas não sei se isso é adequado para o seu perfil de risco, nem para as suas metas e objetivos. Por isso, não invente de me copiar, nem nada do gênero. Então, monte a sua carteira tranquilamente ou me contrate para fazer isso por você. Para isso, basta entrar lá no nosso site, preencher as informações, que eu vou entrar em contato com você e ver como é que eu posso te ajudar da melhor forma possível, tá? Novamente, agradeço a presença de todos. Lembro que temos links para diversos vídeos que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, ou você vai poder assistir esse que vai estar aí na tela, que vai ficar especialmente para você. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e te aguardo no próximo vídeo.